Quando me avisaram da transferência para a nova filial, a mistura de emoções foi inevitável. Eu tinha medo do desconhecido, mas, ao mesmo tempo, estava animada com a chance de recomeçar. Assim que pisei no novo escritório, fui recebida por rostos desconhecidos, um turbilhão de vozes e aquela sensação estranha de ser a novata. No meio disso tudo, conheci o Tiago. Ele era Dutch, e a primeira conversa que tivemos foi por pura necessidade. Meu computador decidiu não colaborar logo no meu primeiro dia. Ele apareceu com aquele jeito tranquilo, meio debochado, e conseguiu resolver o problema em menos de 5 minutos, enquanto soltava algumas piadas sobre como eu devia ser um cliente VIP. Agradeci meio sem jeito, mas alguma coisa no sorriso dele ficou na minha cabeça. Os dias passaram, e a rotina começou a se ajeitar. Eu e Tiago acabamos dividindo muitas tarefas porque nosso trabalho dependia bastante da tecnologia, e ele sempre estava por perto para ajudar ou simplesmente para comentar algo engraçado sobre os e-mails caóticos que recebíamos. Não era algo planejado, mas a gente começou a se entender de um jeito natural. Tinha uma leveza nas conversas, uma cumplicidade que foi se formando entre prazos apertados e reuniões intermináveis. Eu lembro claramente de uma tarde em que estávamos tentando resolver um problema de sistema e acabamos rindo tanto de uma mensagem de erro absurda que o chefe veio ver o que estava acontecendo. Foi ali que percebi que eu estava começando a esperar pelos momentos em que ele aparecia, como se isso deixasse o dia menos pesado. Depois de algumas semanas, as coisas começaram a sair do ambiente puramente profissional. Tudo começou com uma conversa no happy hour da empresa. Eu não ia muito nesses eventos, mas naquele dia resolvi tentar. Estava meio deslocada no início, até que Tiago chegou e puxou o assunto, como se soubesse exatamente que eu precisava de uma âncora naquele mar de gente. Ele começou a contar histórias engraçadas sobre outros encontros da empresa, e em pouco tempo, eu já estava rindo como se nos conhecêssemos há anos. Quando percebi, estávamos só nós dois num canto, conversando sobre tudo, desde música e filmes até coisas mais pessoais, como nossos planos e como ambos tínhamos mudado de cidade para buscar algo novo. Foi nesse momento que me dei conta de que talvez houvesse algo ali, uma conexão que ia além das telas de computador e piadas de escritório. Depois desse dia, parecia que o universo conspirava para nos aproximar ainda mais. Pequenos gestos começaram a ganhar significado, um café que ele trazia sem eu pedir, um recado rápido no chat interno da empresa só para fazer uma piada ou perguntar como eu estava. Uma vez, quando meu dia tinha sido particularmente estressante, ele apareceu na minha mesa com um chocolate e disse: "Achei que você podia precisar disso." Foi uma coisa tão simples, mas me desarmou completamente. Não era só o gesto, era a sensação de que ele realmente prestava atenção em mim, de um jeito que ninguém mais fazia. E acho que foi aí que percebi, ele já não era só um colega de trabalho. As coisas ficaram ainda mais evidentes em um dia que começou como qualquer outro. Estávamos lidando com um problema técnico que parecia impossível de resolver, e a pressão estava alta. Ficamos horas tentando de tudo, e no meio do caos, Tiago começou a fazer piadas ridículas para aliviar a tensão. Eu não queria rir, que estava exausta e frustrada, mas ele conseguiu arrancar um sorriso. De repente, o clima pesado desapareceu, e foi naquele instante, olhando para ele rindo das próprias piadas, que eu senti um calor estranho no peito. Era confortável estar com ele, mesmo nas piores situações. Quando finalmente resolvemos o problema, ele virou para mim e disse: "Viu? Trabalhar comigo tem suas vantagens." Eu ri, mas por dentro, tudo parecia em câmera lenta. Não sei explicar, mas foi como se algo tivesse mudado de vez. Depois disso, as trocas se intensificaram, quase sem a gente perceber. Um dia, ele me chamou para almoçar fora do escritório, algo casual, claro. Escolhemos um restaurante perto da empresa, e o que era para ser só uma pausa virou uma conversa longa e cheia de descobertas. Ele me contou histórias da infância, falou da cidade dele com tanto carinho que parecia que eu estava vendo as ruas e as pessoas através dos olhos dele. Em troca, acabei compartilhando coisas que raramente contava a alguém. O jeito como ele ouvia, prestava atenção, fazia perguntas. Era como se cada palavra minha tivesse importância.
Quando voltamos para o trabalho, eu sabia que algo estava acontecendo, mas também tinha aquele medo, aquela dúvida: será que ele sentia o mesmo? As respostas começaram a aparecer nos detalhes, nos momentos em que parecia que só existíamos eu e ele, mesmo no meio de um escritório cheio de gente. Uma vez, durante uma reunião, ele passou por trás da minha cadeira e colocou um post-it na minha mesa. Pensei que fosse algo relacionado ao trabalho, mas quando olhei, estava escrito: café depois? Era tão bobo, tão casual, mas aquilo fez meu coração acelerar de um jeito que eu não esperava. Depois da reunião, fomos tomar café na lanchonete do prédio, e a conversa fluiu como sempre, mas agora com uma energia diferente. Eu percebia nos olhares e nas pausas que havia algo além, algo que ambos estávamos experimentando mas que nenhum de nós se atrevia a nomear. O dia em que tudo mudou foi quase sem planejamento, como se fosse a única conclusão natural do que já estava acontecendo. Estávamos saindo do trabalho tarde, depois de mais um dia caótico, e ele se ofereceu para me dar uma carona porque estava chovendo muito. No carro, a conversa parecia mais íntima, como se aquele espaço reduzido tivesse deixado tudo mais próximo, mais real. Quando chegamos no meu prédio, ele desligou o motor, mas não fez menção de ir embora. Ficamos ali por alguns segundos em silêncio, só ouvindo a chuva bater no vidro. Foi ele quem quebrou o momento, dizendo algo como: acho que você já sabe, mas eu gosto de você. Eu ri, nervosa, porque as palavras dele ecoaram tudo o que eu sentia e não tinha coragem de dizer. Respondi meio tímida, meio rindo também, eu já suspeitava. Depois daquela noite, nada foi mais o mesmo. Não foi preciso definir nada em palavras, porque tudo já estava ali, explícito nos gestos e nas trocas de olhares. No dia seguinte, no escritório, a dinâmica entre nós parecia inalterada para quem olhava de fora, mas eu sentia a diferença. Era como se existisse um segredo compartilhado entre nós, algo que tornava cada interação única. Durante a pausa para o café, ele encostou de leve no meu braço ao passar, algo tão sutil que ninguém notaria, mas que para mim foi como uma confirmação silenciosa de tudo o que aconteceu na noite anterior. Naquele momento, percebi que o que tínhamos não precisava ser grandioso ou exagerado, que era simples e natural, como se tivesse que acontecer. As semanas seguintes foram como um turbilhão de emoções misturadas ao cotidiano. Entre reuniões e prazos apertados, sempre havia pequenos momentos só nossos, um sorriso rápido do outro lado da sala, uma mensagem no chat que ninguém mais via. Mas o mais marcante aconteceu em um fim de tarde, quando ele me chamou para dar uma volta depois do trabalho. Caminhamos sem rumo pelas ruas perto do escritório, e a conversa fluía como sempre, mas havia algo diferente naquele dia. Quando paramos em uma praça quase deserta, ele segurou minha mão pela primeira vez. Foi tão simples, mas tão poderoso, como se aquilo falasse mais do que qualquer declaração. Ficamos ali por um tempo, sem pressa, falando sobre tudo e nada, e naquele instante eu senti que estava exatamente onde deveria estar. Mas como tudo que é intenso e inesperado, o que tínhamos parecia estar sempre à beira de algo maior ou mais incerto. Algumas semanas depois, no meio do que parecia ser nossa rotina, Tiago começou a se mostrar mais introspectivo. Ele ainda era carinhoso e presente, mas havia momentos em que eu sentia que ele estava distante, como se algo estivesse pesando sobre ele. Em uma dessas conversas após o trabalho, ele mencionou, quase casualmente, que talvez estivesse considerando uma oportunidade em outra cidade. Foi um balde de água fria que eu não esperava. Tentei agir naturalmente, mas por dentro, tudo em mim queria gritar para ele ficar. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que não tinha direito de pedir isso. Naquele dia, nos despedimos com um abraço mais longo do que o normal, e eu senti um nó na garganta que só piorava. Ele não disse mais nada sobre a mudança depois disso, mas eu sabia que era só uma questão de tempo. Nossa conexão continuava a mesma, mas parecia que ambos estávamos conscientes de um relógio invisível que corria mais rápido do que gostaríamos. Na nossa última sexta-feira juntos no trabalho, antes de um feriado prolongado, ele apareceu na minha mesa no final do expediente e disse: "Vamos sair daqui?" Não perguntei para onde, só peguei minhas coisas e fui. Caminhamos pela cidade já quase escura, e cada passo parecia cheio de uma despedida não dita. Por mais que eu tentasse aproveitar o momento, tudo em mim gritava que aquilo estava escapando das minhas mãos. Acabamos parando em um mirante, um lugar que ele disse ter descoberto logo que chegou à cidade. A vista era incrível, mas eu mal consegui prestar atenção. Tudo o que eu sentia era o peso da incerteza.
Ficamos lado a lado, em silêncio por um tempo, apenas olhando as luzes da cidade. Então ele quebrou o silêncio, falando algo sobre como a vida às vezes nos leva a lugares inesperados. Eu sabia que ele estava tentando se explicar sem dizer diretamente, e aquilo só fazia doer mais. Respondi que entendia, mas a verdade era que eu não queria entender. Eu queria que ele dissesse que ia ficar, que tudo isso era só uma fase e que as coisas continuariam como estavam. Mas ele não disse, e eu também não perguntei. Naquela noite, quando ele me deixou em casa, houve um momento em que pensei que ele fosse me beijar. Ele se aproximou, como se fosse dizer algo importante, mas acabou só sorrindo de um jeito triste e me desejando boa noite. Fiquei ali, na calçada, vendo o carro dele desaparecer, sentindo um vazio que eu não sabia explicar. Depois disso, as coisas entre nós nunca mais foram as mesmas. Ele acabou aceitando a proposta e se mudou algumas semanas depois. Não houve um adeus dramático ou promessas de manter contato, só um entendimento silencioso de que aquilo tinha sido especial, mas também passageiro. Até hoje, quando penso nele, fico com uma mistura de saudade e gratidão. Não sei se ele sente o mesmo, mas acho que isso nem importa. Algumas coisas simplesmente acontecem para nos mostrar o quanto somos capazes de sentir,